Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje uma aula muito pontual, nós vamos falar do Sistema de Pagamentos Brasileiro, né? SPB, né? Professor, o que significa esse cara aqui, ó? Sistema de Pagamentos Brasileiro, né? É uma grande câmara de liquidação na qual todos os pagamentos passam por essa Câmara, né? Por que isso, professor? Para dar credibilidade, eficiência e segurança a todas as instituições do mercado financeiro existente, né? O sistema de pagamentos brasileiro, tá, passou por uma grande reformulação a partir de 2012, né? A gente fala da crise de 2001 e 2012. 2001 e 2002, né? 2001 e 2002. Por quê, professor? Porque nessa época o Brasil estava passando aí por um momento, estava passando por um grande risco sistêmico no nosso mercado financeiro e o Banco Central tinha que intervir, né? O que acontece? Nós sempre tivemos, né? Todo mundo sabe que o Banco Central é o banco dos bancos, né? Onde todas as instituições financeiras e todos os bancos estão ser supervisionados e tem uma conta lá no Banco Central. Então, um banco recebe o dinheiro de outro banco, né? Só passar aqui rapidamente, depois eu volto, né? Rapidamente aqui, ó. Então, o que acontece? Sistema de pagamentos brasileiro, né? Então, está o Banco Central. O Bradesco tem pagamentos que recebe da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú e assim por diante, né? Ou seja, todas essas transações aqui, elas passam por um ambiente. O que acontecia? Vamos supor, tá? O Bradesco, né, com a relação com o Banco do Brasil, por exemplo, né, ficou com um déficit aí de R$ 1 bilhão, né? E aí, professor, ficou com esse déficit de R$ 1 bilhão. O que acontecia? Antes dessa reformulação, o Banco Central tinha que intervir diariamente, né? Socorrer o Bradesco, para quê? Para que o Bradesco, no caso, eu não quero que vocês usem de forma pejorativa, o Bradesco é um banco aí bastante consolidado no Brasil, né? O que vai acontecer aqui? Que esse banco aqui passa a dever esse, e você coloca em colapso todo o risco, né? Então, diante disso, em 2001 para 2002, através da Lei 10.214, né, de 2001, nós implantamos esse sistema atual que nós temos aqui, que virou assunto de prova de concurso, né? Então, vamos lá, anteriormente, até abril de 2002, né, alto risco sistêmico devido ao quê? Ou seja, toda essa parte de sistema de pagamentos brasileiro corria sério risco. Por quê? Vem comigo. Não existia um tratamento diferenciado para transferência de valores elevados. Ou seja, o que acontecia aqui? O cara transferiu R$10 ou transferiu R$100 mil, vai entrar na fila de liquidação de transferência, né? E ficava lá naquela fila, né? Acerto das contas dos bancos só se procedia no dia seguinte, né? Somente no dia seguinte. Olha aí. Quanto mais demora a liquidação, pior ocorre, maior aumenta o risco, né? Para evitar o colapso do sistema de pagamentos, o Banco Central era obrigado a intervir no sistema sempre que um fato acontecia, ou seja, todos os dias o Banco Central começava a intervir colocando dinheiro para que as instituições do mercado financeiro arcassem com seus compromissos. Por que o banco fazia isso? Porque o banco é legal, bonitinho? Não. Porque ele tem medo daquele famoso efeito dominó. Um banco deve outro, como tudo é interligado, você coloca em risco o alto risco sistêmico do sistema, né? Professor, qual que foi a solução adotada e por que esse assunto cai em prova de concurso? A primeira coisa, ele tirou do dia seguinte e criou a liquidação bruta em tempo real, né? Está aqui. Então, passaram a ser em tempo real, liquidação em tempo real, ou seja, ela só autorizava determinada transação se a instituição financeira tinha saldo suficiente. Bacana, né? Consequências dessa liquidação, criou-se dois tipos de instrumentos aí muito importantes. Criou a TED e criou o DOC, né? Então, o DOC e a TED, hoje muito utilizado aí, inclusive já tivemos aula específica sobre isso, foram criações dessa grande mudança do sistema financeiro, sistema de pagamentos brasileiro de liquidação. Isso, as operações passaram a ocorrer praticamente em tempo real, o Banco Central
parou de intervir diretamente no mercado. Por quê? Porque a transação somente era confirmada se um banco tinha saldo ou tinha um saldo para transferência, senão não fazia essa transferência no sistema interbancário, né? Outra criação importante é o STR, que a gente vai falar para vocês, Sistema de Transferência de Reservas, né? Então, o conceito do sistema de pagamentos brasileiro. A função básica de um sistema de pagamentos é a transferência de recursos, bem como processar e liquidar pagamentos para pessoas, empresa, governo, Banco Central, instituições financeiras, ou seja, praticamente todos os agentes atuantes em nossa economia, né? Vem comigo, sistema de pagamentos é transferir recursos, pagamentos, transferir recursos, bem como processar e liquidar pagamentos de quem? Pessoas naturais, empresas, governo, Banco Central, instituições financeiras. Então, esse é o sistema de pagamentos brasileiro, né? Claro que está aqui, o Banco Central é o grande gestor desse sistema, né? Ele cuida desse cara debaixo do braço. Inclusive, 100% dessa aula ela foi retirada aqui do site do nosso querido Banco Central do Brasil, tá? Inclusive, vamos lá, orientações pedagógicas para vocês, né? Eu quero que vocês acessem aqui o Banco Central. Tem um menu específico na parte superior, olha só a importância, né? Ó, Sistema de Pagamentos Brasileiro. Tá? Então, você tem que dar uma lida aqui em aspectos gerais, você tem que dar uma lida aqui em STR, Sistema de Transferência de Reservas, muito importante esse sujeito aqui, tá certo? Você tem que dar uma lida aí nessas informações, né? Que isso pode ser objeto de prova. Então, professor, clicando aqui em aspectos gerais, vou fazer uma leitura oficial que diz o Banco Central. Vem comigo aqui. O Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, compreende entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento, a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com ativos de valores mobiliários. São integrantes do SPB os serviços de compensação de cheques, de compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e crédito, TED, DOC e assim por diante, de transferência de fundos e de outros ativos financeiros, de compensação e de liquidação e operações com títulos e valores mobiliários, de compensação e de liquidação de operações realizadas em Bolsa de Mercadorias e Futuros e outros chamados coletivamente de entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro, IMF. Atenção, aqui a gente vai utilizar essa sigla em vários momentos. IMF significa Infraestruturas de Mercado Financeira. A partir de outubro de 2013, com a edição da Lei 12.865, os arranjos e instituições de pagamentos passaram também a integrar o sistema de pagamentos brasileiro, ou seja, teve uma ampliação. Hoje, professor, como é que funciona o sistema brasileiro de pagamentos? Então, esse cara aqui, ó. Então, nós temos hoje aqui a rede do Sistema Financeiro Nacional, que compreende todas essas entidades. Aí nós temos aqui, no âmbito do Banco Central, âmbito da Câmara Interbancária de Pagamentos, nós temos aqui a Bolsa de Valores, que é Brasil, Bolsa e Balcão, né, B3, que houve a unificação da BMF Bovespa com a CETIP, né, e nós temos todos esses arranjos aqui, né, então vem comigo aqui. No âmbito do Banco Central, nós temos aqui a Selic, que é a grande detentora dos títulos públicos, que faz parte da rede do Sistema Financeiro Nacional. Aí nós temos a palavrinha aqui, ó, LBTR, né? Ou seja, na Selic, né? Nós temos a liquidação bruta em tempo real. Não tem nada disso deixar para o dia seguinte, né? Então tá aqui. Temos o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, né? De fundos, também é a liquidação aí por tempo, bruta por tempo real. Reservas bancárias, né? As reservas bancárias aqui, todos os bancos têm uma conta no Banco Central, né? Reservas bancárias e as contas de liquidação dos bancos, né? Vinculado ao STR, Sistema de Transferência de Reserva, né? Compõe também a rede do Sistema Financeiro Nacional. Câmaras Interbancárias de Pagamentos, Sintraf, de transferência de fundos, a Siloc e a C3, também as concessões de crédito. B3,
que é o quê? Brasil, Bolsa e Balcão, que aqui está as ações da CETIP mais da BMF Bovespa, né? Sempre, praticamente aí tem os títulos e valores imobiliários, né? A Câmara da BMF Bovespa, a Câmara de Câmbio, Câmara de Ativos, Central Depositária das BMF Bovespa de Ações de Ouro, Sistema de Registro da BMF Bovespa, CETIP, UTVM e UFIN, né? Ativos financeiros, né? E nós temos aqui também o Serasa e a Comp, que é a liquidação de cheques, né? Então, todas essas entidades compõem aí a rede de sistema financeiro nacional, né? Amplo, né? Assim, a infraestrutura do mercado financeiro, IMF, desempenha um papel fundamental para o sistema financeiro e a economia de uma forma geral. É importante que os mercados financeiros confiem na qualidade e continuidade dos serviços prestados pela IMF. Seu funcionamento adequado é essencial para a estabilidade financeira e a condição necessária para salvaguardar os canais de transmissão da política monetária. O Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, apresenta alto grau de automação, olha só, alto grau de automação, com crescente utilização de meios eletrônicos para transferência de fundos e liquidação de obrigações, em substituição aos instrumentos baseados em papel. Atenção, dá uma marcada nesse texto, porque nós vamos fazer uma questão aí daqui a alguns minutos, e você vai perceber que o examinador cobrou exatamente isso. Claro, o examinador, ele quer o quê? Ele quer buscar informações na fonte, né? Conhecimentos bancários tem disso, né? Buscar informações na fonte e, claro, o sistema de pagamentos brasileiro, se cair na sua prova uma questão, o cara vai tirar lá do site do Banco Central. Então, você tem que acessar o site, você tem que fazer a leitura detalhada, você tem que sair na frente, tem que vencer as suas paixões, você não pode ter preguiça, cara. Coloca só, cara, olha aí, né? O sistema de pagamentos brasileiro. Vou fazer um comentáriozinho, teve a prova do BASA, né, 2018, por exemplo. Vou dar um exemplo para você, um assunto, Código de Defesa do Consumidor, CDC. O CDC caiu uma questão, tá? E para você acertar, para você aprender o CDC, você precisava, no mínimo, de 8, 9 horas de aula para você aprender o Código de Defesa do Consumidor. Aqui pode cair uma questão de 1 hora de estudo, você pode matar uma questão. Então, você não pode perder essa oportunidade, cara. Você tem que estudar com inteligência, né? Vamos continuar. Até meados dos anos 90, as mudanças do sistema de pagamentos brasileiro foram motivadas pelas necessidades de se lidar com altas taxas de inflação e, por isso, o progresso tecnológico não então alcançado visava principalmente o aumento da velocidade de processamento das transações financeiras, né? O que acontece? Sempre existiu o sistema de pagamentos brasileiro sob supervisão do Banco Central. Na década de 90, nós tínhamos o quê? Uma hiperinflação no Brasil. Então, quanto mais o dinheiro ficasse parado, mas ele desvalorizado, né? Então, o foco do sistema de pagamentos brasileiro é automatizar, acelerar a velocidade das transações para que o dinheiro não ficasse parado para não sofrer o efeito da inflação. Na reforma conduzida pelo Banco Central do Brasil até 2002, o foco foi redirecionado para a administração de riscos, a entrada e funcionamento do Sistema de Transferência de Reservas, STR, em abril de 2002, marca o início de uma nova fase do SPB. Então, a partir de 2002, 2001, 2002, nós tivemos aí a criação do Sistema de Transferência de Reserva. E isso também foi questão de prova que a gente vai resolver daqui a pouco, né? Qual que é o foco aqui a partir de 2001, 2002? Diminuir o risco sistêmico, né? Ou seja, garantir que as operações sejam realizadas com segurança. O STR, operado pelo Banco Central do Brasil, é um sistema de liquidação bruta em tempo real. Cara, é um sistema de liquidação bruta em tempo real, onde há liquidação final de todas as obrigações financeiras no Brasil. Todas as liquidações financeiras no Brasil passam pelo STR. Tá? São participantes do STR instituições financeiras,
as câmaras de compensação, liquidação e, claro, a Secretaria do Tesouro Nacional. Muito importante isso que está escrito aqui em amarelo. Vem comigo aqui. Com esse sistema, o país ingressou no grupo daqueles em que as transferências de fundos interbancárias podem ser liquidadas em tempo real com caráter irrevogável e incondicional. Olha que segurança, né, cara? Foi lá, fez a transferência, tá? Primeira coisa, em tempo real, agilidade. Outra ponta já vai disponibilizar o dinheiro. Tá lá. Além disso, tá? Realizada essa transferência, ela é irrevogável. Ela é incondicional. O que é irrevogável? Ela não pode ser desfeita. Então, caiu o dinheiro na conta do cara, pronto, bingo, é dele, ninguém tira. Olha a segurança que dá no sistema. Incondicional é sem condições, tá certo? Tem saldo, tem, pum, feito, concretizou, acabou. Muito importante, questão de concurso. Além disso, qualquer transferência de fundos entre as contas dos participantes do STR passou a ser condicionada à existência de saldo suficiente de recursos na conta do participante emitente da transferência. Isso é outra coisa importante. Vamos lá. Além disso, qualquer transferência de fundos entre as contas dos participantes do STR passou a ser condicionada à existência de saldo suficiente de recursos na conta do emitente da transferência, o que não ocorria antes, né? Então, antes ele podia fazer a transferência a descoberto. E quem que ia cobrir este déficit? O Banco Central. Aumentava o risco sistêmico do Brasil, efeito cascata, né? Então, estava errado isso, né? Agora não. Você sabe que a transferência é de caráter irrevogável e incondicional. Só que é o seguinte, para você transferir esse dinheiro aqui para o outro, você tem que ter saldo. Se você não tiver saldo suficiente, cara, bingo, não é realizada, né? Pronto, aí o cara só trabalha com o dinheiro dele, não fica trabalhando com o dinheiro dos outros, né? Para que haja liquidez e, consequentemente, um melhor funcionamento do sistema de pagamentos no ambiente de liquidação em tempo real, 3 aspectos são essencialmente importantes, né? Ou seja, claro, o Banco Central do Brasil tem 3 aspectos suficientes para fazer garantir o quê? Essa liquidação de tempo real, irrevogável e incondicional, e essa liquidação na qual o cara tem o quê? Saldo suficiente para a realização, né? Como assim, prof? Vem comigo aqui. 3 coisas. Primeira, o Banco Central do Brasil concede a instituições financeiras, participantes do STR. Você já sabe que esse STR, né? Olha só, presta atenção, tá? Você sabe que o STR, esse STR aqui, tá? Ele é liquidação bruta em tempo real, tá? Ele é irrevogável, incondicional e tem que ter saldo para ocorrer, tá? É claro que você sabe que o Banco Central do Brasil, ele quer que as transações ocorram normalmente, porque aumenta a credibilidade do sistema e diminui o risco, ok. Crédito intradia, ou seja, no dia. Tá? Então, o Banco Central contrai crédito intradia na forma de operações compromissadas com os títulos públicos federais sem custos financeiros. Então, é o seguinte, ele tem aqui a Selic. O que ele está falando aqui? Então, o banco, tá? Vamos supor que o banco não tem recursos, né, para arcar com a transferência. E aí, professor? Só que ele tem Selic, né? Ele tem lá títulos públicos federais aplicados. O que acontece? Ele pode acionar, né, a Selic, não tem custos nessa operação, muito importante essa palavra aqui, e esse dinheirinho aqui, ele vai para bancar o sistema ao débito dele, não colocou em risco. Professor, tudo bem, o cara não tem títulos da dívida pública federal. E aí tem o outro 2, utilização dos bancos, 2 saldos de recolhimento compulsório. Olha aí, o depósito compulsório, né? Você sabe que o depósito compulsório é um percentual sobre os depósitos à vista, né?
e o depósito a prazo, né, que fica depositado no Banco Central, as reservas bancárias, né? Então ele pode utilizar desse saldo para arcar com essa situação. Só que é ao longo do dia, olha aí, ó, ao longo do dia. Para fins de liquidação e obrigações, já que a verificação de cumprimento é feita em base de saldos no final do dia. Aí, já ajuda o cara, né? E, finalmente, acionamento pelo Banco Central do Brasil de uma rotina para otimizar o processo de liquidação das ordens de transferência, ó, de fundos mantidas pelas filas em espera no âmbito do sistema financeiro nacional, né? Professor, eu não entendi isso, né? Então, o Bradesco está precisando de fazer uma liquidação de R$1 bilhão, não, 10 milhões de reais, e não tem saldo, é em tempo real, né? Só que entra e sai dinheiro todos os dias, todo segundo. O que o sistema faz? Ele vai otimizar. Opa, ele tem que pagar agora 10 milhões. Só que eu tenho aqui na fila do sistema para autorizar a liquidação 20 milhões de crédito. Então ele coloca na frente esses créditos, entra o dinheiro e ele paga lá os 10 milhões dele. Pronto, então isso aqui são 3 operações do dia a dia. Tem que saber, tem. Isso aqui é para a questão top de linha, tá? O cara aqui que pode cobrar, com certeza. Eu cobraria uma questão dessa, né? Você pode perceber que as concursos de carreiras bancárias, cara, não é fácil não, cara. Questão top essa aqui pode ser cobrada, tá? Bacana? Vem comigo. Esses fatos possibilitaram a redução dos riscos de liquidação. Redução de risco de liquidação nas operações interbancárias, com consequente redução também do risco sistêmico, isto é, o risco de que a quebra de uma instituição financeira provoque a quebra em cadeia de outras, chamado efeito dominó. Até abril de 2002, para mitigar, ou seja, para reduzir tal risco, risco em não propagar a falta de liquidez de um participante aos outros, muitas vezes o Banco Central bancava as operações, já descoberto, em contas de reservas bancárias, o que significava elevar o seu risco e não receber os recursos em caso de uma liquidação da instituição financeira, consequentemente provocando prejuízo para a sociedade brasileira. Com as alterações nos procedimentos, houve significativa redução do risco de crédito incorrido pelo Banco Central do Brasil, né? E hoje eu falo para vocês, opinião minha do professor Luiz, o nosso sistema é altamente seguro e moderno, né? O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, né, estabeleceu as diretrizes a serem observadas pelo Banco Central do Brasil na regulamentação, supervisão, vigilância e em linha com os objetivos estabelecidos pela lei e direcionou as ações dessa autarquia no sentido de promover a interoperabilidade, a inovação, a solidez, a eficiência, a competição, o acesso não discriminatório aos serviços e à infraestrutura, o atendimento às necessidades dos usuários finais, a inclusão financeira. Então está aí para vocês, texto do Banco Central do Brasil. Bacana? E aí, prof, agora vamos fazer aí 2 treinozinhos rápidos aí para fixar o conteúdo, né? Banestes e Decan 2012, cargo de escriturário. Sobre o sistema de pagamentos brasileiro, SPB, analise, número 1, apresenta alto grau de automação com crescente utilização de meios eletrônicos de transferência, de fundos e liquidação de obrigações, em substituição aos instrumentos baseados em papel verdadeiro, né? É exatamente isso. Hoje, nosso sistema de pagamentos brasileiro é altamente sistematizado, né? E ele quer não a substituição, a eliminação dos papéis, né? Porque o eletrônico é mais rápido em tempo real, né? Porque a base aqui é a liquidação bruta em tempo real, ok? 2. Com a implantação e evolução do sistema de pagamentos brasileiro, atualmente, tá? Atualmente, todas as transferências de fundos entre contas e reservas bancárias
tem de ser feitas por intermédio do STR. Exatamente, né? Sistema de transferência de reservas. É isso mesmo, né? STR aqui que foi criado na reforma de 2002, né? Do Banco Central. 3. Em 1988, olha, 88, entrou em operação o sistema de liquidação em tempo real. É o sistema de transferência de reservas, né? Operado pelo Banco do Brasil, no qual foi só transferido. Está totalmente errado esse cara. Tá? O STR foi criado em 2002, tá? Ele realmente criou a liquidação bruta em tempo real e desde quando foi criado foi atribuição do Banco Central do Brasil. Então o 3 está errado. Logo, gabarito, questão aí fácil para quem estudou. E para o aluno que não estudou, pode ter certeza absoluta que foi muito difícil, né? Gabarito, letra D, de dado. Banestes e Decan, né? 2012, cargo de escriturário. Em relação à reforma do sistema de pagamentos brasileiro, conduzida pelo Banco Central do Brasil no biênio 2001 e 2002, assinale a afirmativa incorreta. Então, o comando da questão, ele quer que você encontre uma questão incorreta, né? Particularmente, eu gosto muito dessas questões incorretas, porque todas vão ter 4 corretas e uma errada, né? E toda vez que a gente lê uma alternativa correta, ajuda a fixar conteúdo. Vamos lá. A. Com a implantação do novo sistema de pagamentos brasileiro, houve um redirecionamento do foco para a administração de riscos e no âmbito dos sistemas de compensação e liquidação verdadeiro, né? Ou seja, essa reforma que nós tivemos aqui nos anos 2001 e 2002, o foco era realmente isso, reduzir o risco sistêmico do sistema de pagamento brasileiro e com isso eles criaram aí o STR, o sistema de liquidação bruta, né? Em tempo real, né? Claro que isso aqui o resultado foi a criação da nossa famosa TEDzinha e famoso DOCzinho, né? B. Com o novo sistema, como o novo SPB, as transferências de fundos interbancários passaram a ser liquidadas em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional. Exatamente, né? Isso dá uma segurança muito grande para os operadores. Tempo real. Mandei aqui, foi para lá, liquidou, tá? Uma vez que liquidou, não pode ser revogado e não pode ser transferido sem condição. A única condição que pode ser é ter saldo na conta, né? 3. A complexidade do novo sistema elevou os riscos. Errado, porque diminuiu os riscos de liquidação, tá? Nas operações interbancárias, com consequentemente aumento do risco sistêmico. Então está errado, né? Não é elevou, ele o quê? Diminuiu, tá? Por que ele diminuiu? Porque antes dessa reforma, a liquidação era feita no dia seguinte. Aí o Banco Central fazia as contas, né? O certo era zerar, né? Fazia as contas. E se tivesse a descoberto um banco, alguma instituição participante do mercado financeiro, o Banco Central colocava o dinheiro nosso lá para cobrir o passivo descoberto, né? E aí o que o cara fez? Agora passou isso em tempo real. Então, ele diminuiu consideravelmente o risco. Então, já encontramos o gabarito correto, é a falsa letra C. D. O Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, gerido pelo Banco Central do Brasil e por ele operado, em parceria com a Andima, tá certo, né? É o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro e pelo Banco Central do Brasil. Verdadeiro, né? A CETIP, que hoje nós sabemos que a CETIP foi unificada com, né? Com a Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuras, BMF Bovespa, né? Vamos lá. A CETIP é depositária principal de títulos de renda fixa privados, títulos públicos estaduais, municipais, títulos representativos de dívidas de responsabilidade do Tesouro Nacional, que são exemplos os relacionados com o FCVS, Proagro, né? E os títulos da dívida agrária TDAs. Corretíssima na questão. Também faz parte do sistema de pagamentos brasileiro. Logo, nós temos aqui essa questão, como novamente eu digo para vocês, fácil para quem estudou com o Prof. Luiz e difícil para quem não estudou. Gabarito, letra C de casa, né? Letra C de casa. Ótimo, né? Pronto, terminamos assim mais uma super aula para a galera.
sistema de pagamentos brasileiro, né? E a gente sempre faz aquele nosso encerramento show, né? Mário Sérgio Cortella, né? Rapaz, sou fãzaço desse cara, né? O que esse cara tem feito aí uma revolução na internet. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal, né? Cara, quando começa você ver aquelas atrocidades, você começa a ver que aquilo é uma coisa normal, aquilo está errado. A gente não pode, gente, achar essas coisas normal. Nós temos que sempre o quê? Exercitar o nosso conceito, o nosso juízo de valor, a nossa ética. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.